No programa de hoje vamos ter uma fila de caboráveis. Isabelle da Fischer fala. Isabelle Perelmutter é vice-presidente de planejamento da agência Fischer Mais Fala e vem a grandes nomes para apresentar uma metodologia própria de planejamento, um algo a mais da Fischer Mais Fala. Isabelle é também uma concorrente ao Prêmio Caboré 2009. Grandes nomes da propaganda, grandes nomes de planejamento. E ao meu lado, uma das maiores profissionais desta área, Isabelle Perelmutter, vice-presidente de planejamento da Fischer Fala. Conta um pouquinho sobre a metodologia de trabalho que você desenvolveu para a Fischer Fala. Obrigada primeiro pela oportunidade, é um orgulho muito grande para mim poder participar do programa, poder ser chamada um dos grandes nomes da propaganda. E, bom, a metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo desses 13 anos na Fischer Fala, ela hoje me dá muito orgulho, porque é uma metodologia muito simples, muito prática e muito orientada para esse novo momento que a comunicação e os negócios vivem. Ela se chama Auditoria da Cadeia e ela tem como premissa auditar todos os pontos de contato de uma marca. O que é esse auditar? Esse auditar passa pelo que eu chamo de achismo zero. Não adianta o que eu acho, o que o meu cliente acha, o que as pessoas, enfim, colegas acham, mas o que adianta é o que o público-alvo acha, o que o mercado, o que a equipe de vendas, o que o trade, enfim. Isso é o que importa. Então, o primeiro passo dessa metodologia é, de fato, fazer uma imersão no campo, considerando os diferentes públicos. Então, essa metodologia, ela é uma metodologia que é muito prática, muito objetiva e que nos traz, sim, um cenário dos diferentes pontos de contato, onde estão as oportunidades, onde estão as ameaças, onde estão os grandes desafios, para onde essa marca tem que ir, desde que ela esteja alinhada com os diferentes canais, diferentes expressões de comunicação. Como é que você faz para manter atualizada essa metodologia nova de trabalho? Uma característica sua é sair a campo, inclusive. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito no campo, como eu falei, quer dizer, eu acho que a vida real, a vida como ela é, tem que ser vivenciada. Não adianta querer fazer planejamento sentado no ar-condicionado dentro de uma agência, mas sim você tem que vivenciar a realidade do campo. Como você me perguntou, quer dizer, para trabalhar e acompanhar essa mudança diária, né, que hoje em dia o cenário de meios de comunicação, de interação com o consumidor vivencia, eu desenvolvi dentro da Fischer Fala uma área de tendências, né? E a Fischer Fala lançou 2 campanhas para a Heineken. Como foi o planejamento dessas 2 campanhas, iPhone e verão, né? Consumo de cerveja é em grupo, é com os amigos, isso é uma característica muito forte do mercado brasileiro. Então, a Heineken até então não tinha a embalagem mais vendida no Brasil de longe. O lançamento da Heineken dentro da embalagem, enfim, 600 ml, foi um desafio porque você entra num segmento que é de grandes marcas, de grandes players que investem muito e, obviamente, pelo volume que a Heineken tem, por ser uma cerveja mais premium, você não tem tanta margem e tanto investimento de comunicação. Então, o que a gente criou e qual foi o trabalho e o raciocínio por trás dessa campanha? O conceito que retratasse exatamente essa novidade. Então, o conceito foi Heineken para dividir, e a gente trabalhou muito o 600 ml e optamos então por fazer uma campanha só composta por peças inovadoras. Desde anúncios que a gente destacava as bolachas, então era um anúncio que você destacava e viravam várias bolachas de chopp. Foi a primeira cerveja no Brasil a criar um aplicativo voltado para formadores de opinião, um aplicativo que teve um recorde absurdo de downloads e ficou durante um longo período entre os top 10 aplicativos mais baixados na iTunes Store. Isabelle, e você que desde os 19 anos de idade teve o sonho de ser publicitária, realizou este sonho, né, porque veio do Rio de Janeiro aqui para São Paulo e agora, como reconhecimento do seu trabalho, foi indicada ao Prêmio Caboré. Como é ser indicada ao Prêmio Caboré?
Essa pergunta eu acho que é a mais difícil. Bom, eu saí, sim, do Rio de Janeiro aos 19 anos. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu tive uma oportunidade de estágio aqui em São Paulo. Não sabia onde era o quê, como chegava, enfim, me perdi muito nessa cidade. Mas a causa era uma causa, talvez a causa mais importante da minha vida, que era um sonho. E sempre como estagiária, lutando, até porque se você tem vontade, você tem que fazer qualquer coisa, e eu acho que eu era a última a sair da agência, eu era a primeira a chegar, porque eu sabia que aquilo era o meu caminho e era um sonho. E para conquistar sonho não adianta, nada cai no colo, né? E aí eu fui trabalhando com cerveja ao longo do tempo, e aí o Eduardo, enfim, me chamou para trabalhar na Fischer há 13 anos atrás. 13 anos atrás eu comecei na Fischer como assistente júnior e fui lutando muito para conquistar meu espaço. Sobre o caboré, quem não é do meio me pergunta, né, o que essa coisa desse prêmio e essa movimentação toda, enfim. Eu costumo dizer que o caboré, ele sempre teve... Ele sempre participou da minha vida como alguma coisa que estava muito longe. E honestamente, muito honestamente, eu não imaginava que eu podia chegar. Então, eu costumo dizer que o caboré é o Oscar da propaganda brasileira. E cheguei, assim, eu me orgulho muito de ter chegado e de hoje ser indicada para esse prêmio que para mim era muito distante, que era uma coisa quase impossível. Enfim, então é um orgulho muito grande. Muito obrigada pela presença aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Com certeza nos falaremos novamente. Muito obrigada. É um prazer, eu que agradeço. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, se tiver em dúvida sobre quem votar, www.isacaboré.com.br.